Sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão no canal do YouTube. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a como construir um peitoral de respeito. Vocês vão aprender quais são os top 5 exercícios para você alocar dentro do seu planejamento, para você colher os melhores resultados e construir aquele peitoral de ponta. Então se liga só, fica até o final e no vídeo de hoje vocês vão aprender muito. Primeiro exercício, supino inclinado com halteres. Nosso objetivo nesse exercício é justamente desenvolver mais o feixe clavicular do peitoral, o famoso peitoral superior. Mas o ponto que é importante salientar é que o peitoral superior compreende 20% do nosso peitoral como um todo, tá? Muita gente tem esse ponto como um ponto fraco, então eu recomendo você alocar padrões de exercícios que vão justamente desenvolver mais essa região mais no início do seu treino. Mas tome muito cuidado, você que ainda não tem um peitoral muito desenvolvido como um todo, eu não recomendo você alocar grande parte das suas séries semanais que você tem destinadas para o peitoral. Vamos supor que você tem 12 séries para o peitoral na semana. Não execute 6 séries para o feixe clavicular, com o objetivo de desenvolver mais o feixe clavicular. Busque executar a maior parte das séries, em torno de 70%, visando mais o feixe medial e inferior, que eles compreendem juntos 80% do seu peitoral, tá? Então esse é um ponto muito importante, mas eu gosto muito do supino inclinado com halteres, porque a gente consegue ter uma boa angulação, a gente consegue ter uma boa progressão. Para quem já zerou esse exercício, já zerou os halteres da academia, eu recomendo você migrar para quem sabe o supino inclinado no Smith, tá? Então eu vou trazer aqui alguns ajustes que vocês podem executar nesse exercício. Então primeiramente, o Carrilho aí, nosso roqueiro favorito, vai demonstrar pra gente. Então aqui ó, muita gente, primeiro erro que comete é justamente a angulação do banco, deixa em 45 graus, 60 graus, a gente vai deixar em mais ou menos 30 graus, tá? 30 graus é onde a gente consegue ter um bom trabalho ali do feixe clavicular. Outro ponto, o cotovelo jamais ficará nesse ângulo aqui, sempre mais abaixo, tá? Escápulas encaixadas lá atrás, ombro para baixo, você vai descer, puxando o ar, solta o ar na subida. Isso, basicamente isso, com uma boa amplitude. Perfeito, pode retornar o peso. Percebem como ele retornou o peso? Então ele retornou apoiando na coxa, tá? E quando ele jogou o peso para subir, ele também jogou com as coxas, tá? Isso colabora muito para a efetividade da série, para você potencializar a sua performance, tá? Então, esse exercício, ele é bem interessante para aquelas pessoas que querem desenvolver mais o feixe clavicular. E ele pode sim ser alocado dentro do nosso planejamento, tá? Ponto que é pertinente, peitoral clavicular, a gente vai trabalhar uma angulação mais ou menos de uns 60, 45 graus do número com relação ao tronco, tá? Isso em todos os padrões de press. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter um conforto articular no nosso ombro, o que vai trazer mais longevidade pra gente, tá? Fora que a gente vai conseguir direcionar melhor o estímulo. Lembrando que as fibras do peitoral clavicular, elas são na diagonal, tá? Então você que faz supino inclinado assim, saiba que você está trabalhando muitas vezes mais o seu deltoide anterior do que propriamente o seu feixe clavicular, tá? Normalmente, Ícaro, quantas séries eu executo? Em torno de 2 séries válidas, 3 séries válidas, já é muito interessante, tá? Mais que isso, muitas vezes eu gosto de diluir mais volume em outros padrões de movimento. Então, eu evito realizar 4 séries válidas. O que é série válida, Ícaro? Aquelas séries que você se aproxima da falha ou chega até a falha. Séries de aquecimento, séries de reconhecimento, são as séries que você vai galgar ali até chegar no seu peso, vai ser séries que vão lubrificar a articulação, vão te preparar. Elas não são contabilizadas no nosso planejamento de fato, tá? Porque elas não vão ser efetivas para hipertrofia, tá bom? Bora pro próximo exercício. Segundo exercício, supino reto no Smith. Lembrando, a gente pode tanto substituir o supino inclinado com halteres como o supino inclinado do Smith, para quem quer uma estabilidade maior, tá? E o mesmo a gente também pode fazer com o supino reto, tá? A gente pode realizar tanto o supino reto com halteres quanto o supino reto também do Smith, tá? Ícaro, você não gosta de realizar supino reto na barra livre? Gosto, é um padrão bem interessante, tá? Gosto bastante de realizar, mas aqui eu tô trazendo exercícios que eu vejo que muitas vezes a pessoa vai ter uma facilidade maior de aprendizagem, tá? Para executar da melhor forma. Um exercício que tem uma boa estabilidade, então se eu optar por realizar um supino com halteres, o segundo exercício, comumente eu vou selecionar um exercício com mais estabilidade, tá? Podendo ser uma máquina ou um exercício no Smith, tá? Eu não vou muitas vezes selecionar um supino com halteres e depois um supino reto com barra, devido à instabilidade que ambos proporcionam. É errado, Ícaro? Não é errado. Eu já prescrevi bastante para alunos que têm uma academia muito limitada. E aí sim você pode executar supino reto com halteres e posteriormente supino inclinado com a barra livre. Nada limita você a executar dessa forma. Eu mesmo já fiz muito, tá? Mas muitas vezes, pensando em questão de rendimento, para quem tem a possibilidade de ter um bom Smith como é esse, que tem a barra reta, eu gosto muito de realizar
o supino no Smith quando a barra ela é mais reta, tá? Como esse Smith aqui. Ponto de atenção também, tá? É justamente ter essa trava, tá? Então você executar com a trava, quando você for realizar o teu supino, tá? Para justamente, como esse aqui a amplitude, o banco ele é mais baixo, pra gente se eu deixar nesse aqui vai limitar a amplitude, vamos ver. Tá, Carlinhos? Mas eu acho que vai limitar a amplitude. E aí outra questão, você sempre vai ajustar o banco da melhor forma possível para o aluno, tá? No caso, você. Então aqui até vou entrar aqui para executar, para ver se vai bater. Esse aqui tá meio alto. Vou baixar aqui. Vamos ver. Aqui. Desceu. Tá perfeito. Subiu. Se eu jogar nessa trava aqui, vai acabar limitando muito, tá? Então o que eu aconselharia, ó? Tu vai ver que eu vou perder amplitude, ó. Percebe que eu perdi aqui, ó? 4 dedos de amplitude. Então o que eu recomendo? Joga um pouquinho abaixo aqui. Tá show? Já vai trazer um pouquinho mais de segurança, mas como aqui eu já chego na minha amplitude máxima e ele ainda sobra, eu recomendo, se você for fazer aquela tua série que vai se desafiar até o máximo, você muitas vezes faz com uma ajuda. Bom que tu tá no Smith. Então o Smith, qualquer coisa que tu estiver fazendo aqui embaixo, tu faz isso aqui, ó. Prendeu, salvou, tá? Já na barra livre, se for executar o supino reto, supino inclinado da barra livre, lembre-se, faça sempre com um colega atrás te ajudando, tá? Dando aquele suportezinho por trás, tá bom? Lá ele. Pontos de atenção aqui no supino reto no Smith, tá? Jamais faça assim. Posicione um pouquinho mais cá, mas isso, show de bola. Posicionar a mão. Ângulo de 45 graus, 60 graus, filma aqui de cima. Filmei. Aqui, ó. Subiu. Percebe que o cotovelo ele não está colado ao tronco, mas também não está na angulação de 90 graus aqui. Ele está em 45, 60 graus, tá? Então, ó, rotação, rotacionou, travou o ombro estável, ativa essa dorsal aqui embaixo, ativa ela. Isso, desce, agora desce, sobe. E essa mão aberta, fecha a mão. Isso, show de bola. Pronto, travou. Já pegaram o padrão de movimento, tá? Lembrando sempre da respiração. Puxou o ar, desceu, subiu, tá? Aqui a gente também pode executar em torno de 2 a 3 séries válidas. Tudo vai depender do seu cronograma completo e da sua capacidade de recuperação. Então, o volume que você for definir para cada agrupamento muscular tem que estar diretamente alinhado com a sua capacidade de recuperação. Então, eu posso falar aqui para vocês, como vários treinadores falam, faça dessa forma tantas séries. Muitas vezes não vai ser o que é melhor para você. Então, o que eu quero que vocês entendam e compreendam desse vídeo é que eu vou passar bastante informação, você tem que adaptar para a sua realidade, tá? Aí que eu não sei qual é a minha capacidade de recuperação. Começa com menos, começa ali em torno de umas 8 séries semanais, pro peitoral, 9, e aí muitas vezes vai aumentando, vai acumulando um pouco mais de volume ao longo do tempo, tá? Se você é um indivíduo bem iniciante, pode começar até com umas 9, 10 séries, entende? Porque você não vai ter tanta falhidade no seu treino, então você não vai conseguir se aproximar da falha. Pra gente conseguir ter uma efetividade maior para hipertrofia, muitas vezes a gente tem que jogar o volume um pouquinho mais alto. E que eu entrei agora na academia, o que eu faço? Começo com o volume um pouco mais baixo, tá? Porque qualquer estímulo que você for dar vai gerar adaptação, tá? Mas se você é um iniciante e já tá há uns 3 meses na academia, já pode acumular um pouco mais de volume para compensar a falta de proximidade da falha. Tá? Que você não vai conseguir ter uma alta proximidade da falha com 3, 4 meses de academia, tá? Impossível. Fechou? Então aqui 2, 3 séries válidas e faixa de repetição, Ícaro. O que você recomenda? Em torno de 4 até 15 repetições é mais que suficiente, tá? E aí você vai definir uma zona. Se você vai querer trabalhar de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. E aí você pode variar essa zona de mês a mês, sabe? Conforme a sua necessidade, tá? Se você é um indivíduo iniciante, eu recomendo que você não utilize uma zona muito baixa, então de 4 a 6, tá? 4 a 6 é recomendado utilizar mais para indivíduos já mais intermediários avançados. Para a maior parte das pessoas vai ficar uma zona de 6 até 15 reps, tá? Repetições. Descanso, lembrando, descanso nas séries válidas, você vai descansar em torno de 2 minutos, até 4 minutos, e dependendo, se for o teu PR da tua vida, tu já supina com 180 quilos no total, pode descansar os seus 5 minutos até para você conseguir descansar o seu mental para ter uma boa performance na série, tá? Então aqui vocês aprenderam como executar esse movimento, então vocês observaram que o primeiro exercício eu escolhi um supino inclinado, justamente destinar ele mais por feixe clavicular. Aqui eu já peguei um padrão reto de supino, tá? Então se eu fosse alocar 3 exercícios de peito, muitas vezes eu poderia utilizar essa sequência, então supino inclinado aqui, um supino reto aqui, ambos têm um perfil descendente, então maior torque aqui embaixo. Então muitas vezes eu poderia ter jogado junto com o supino inclinado lá na máquina, que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai lá no supino declinado na máquina. Bora! Bom, como terceiro exercício, tá, da minha seleção de top 5, a gente pode ir aqui pro supino declinado, tá? Na qual o principal objetivo vai ser trabalhar o feixe inferior do peitoral, tá? Então,
Esse exercício é um exercício que promove uma grande estabilidade, que é muito benéfico para a hipertrofia, mas nesse exercício aqui em si a gente já tem um perfil ascendente, tá? Então o maior torque vai ser quando o músculo estiver encurtado, tá? Então contraído ao máximo, tá? Então aqui vai ficar mais leve, mais leve, mais leve, mais pesado, 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 tá? Então ele já tem uma proposta completamente diferente quando comparado ao supino com halteres, o supino Smith e o supino propriamente também com barra, tá? Já tem uma proposta completamente diferente. Ícaro, o que você recomenda? Varia os estímulos. Então busque tanto incorporar um padrão com perfil mais ascendente, como um padrão com perfil mais descendente. Então por isso que eu relatei anteriormente, você muitas vezes executar um supino inclinado com halteres e optar por um supino reto na máquina articulada, tá? E aí no outro treino da tua semana, você inicia por um supino reto no Smith, tá? E você pode complementar, quem sabe, na polia, no exercício que eu ainda vou listar até o final do vídeo, tá? Então, pontos de atenção nesse exercício aqui em particular. A altura do banco, ponto fundamental. Tá perfeito para ti, a altura do banco. E justamente o momento que você for arrancar. Vocês vão observar, bem aqui, que essa máquina aqui, ela vem muito atrás, o que vai acabar podendo comprometer ali o ombro. Então, se tiver o auxílio de alguém, tanto aqui no declinado, quanto no reto, quanto no inclinado articulado, comumente essas máquinas elas têm saído muito para trás. Então, você pode colocar uma caneleira aqui, tá? Então, colocar uma caneleira aqui para ajudar na retirada, ou como o nosso digníssimo Rock, eu posso aqui também auxiliar na retirada, tá? E aí ele vai realizar o movimento e quando ele estiver falhando, ele vai segurar, e aí aqui atrás, ó, vou dar uma aliviada para ele. Pode soltar. Vou dar uma aliviada para ele, para justamente não comprometer o ombro dele, tá bom? Aqui a gente também pode executar de 2 a 3 séries válidas, tá? Tudo vai depender da sua capacidade recuperativa. A regra do descanso, da faixa de repetições permanece aqui também, mas lembrando, quanto o exercício é mais complexo, mais demandante, com mais instabilidade, vamos supor, um supino inclinado com halteres vai demandar um pouquinho mais de descanso quando comparado a um supino articulado, por exemplo, compreendeu? Então a gente não vai deixar um descanso, por exemplo, fixo, é 1 minuto e meio para todo o exercício, não. Se o teu treinador prescreve dessa forma, ele está prescrevendo errado, porque o descanso ele vai variar de exercício para exercício, e sim, tem que haver um bom descanso, tá? 1 minuto e meio eu recomendo somente exercícios mais monoarticulares. Então, por exemplo, uma rosca com halteres, um tríceps francês, entende? Um tríceps unilateral aqui, entende? E aí sim você pode descansar um pouquinho menos. Mas exercício já multiarticular, costumo descansar em torno de 2 minutos para mais, tá? Como quarto exercício, a gente tem aqui o nosso pec deck, um dos meus exercícios favoritos, tá? Lembrando que os exercícios que eu tô listando aqui não estão em ranking, tá? Então não tô dizendo que o supino inclinado com halteres ele é superior ao pec deck, não é isso, tá? Até porque eu não gosto de utilizar muito essa abordagem. Você tem que sempre analisar qual é o ponto que você necessita de um desenvolvimento maior. Esse exercício vai ter um grau de importância maior para você. A mesma questão, o agachamento livre, ele é um dos movimentos mais completos para os membros inferiores? De fato. Mas será que ele é o melhor exercício? Não necessariamente, porque você tem que analisar a sua necessidade. Muitas vezes, o seu posterior de coxa, ele necessita de um desenvolvimento maior quando comparado ao seu quadríceps. Logo, os exercícios para posteriores, muitas vezes o padrão de cadeira flexora, mesa flexora e assim por diante, ele vai ter um grau de importância. Então, para você, é melhor no momento, pensando no seu físico, a mesa flexora, a cadeira flexora e assim por diante. Compreendeu comigo? Então, o melhor exercício para você vai depender de como está o seu físico hoje. Mas sim, existem exercícios que são mais completos de forma geral. Então, concordamos aqui que o supino, ele, de certa forma, é mais completo, né? Porque vai trabalhar tanto o tríceps, tudo mais, como comparado ao pec deck. Mas o pec deck, ele é muito interessante, por quê? Porque a gente vai conseguir isolar bastante o peitoral. Daí ele traz bastante estabilidade. Então, os movimentos favoritos, lembrando, retirado, ponto de atenção, tá? Primeiro, retire um lado, né? Depois o outro. Você pode auxiliar com a mão oposta. Então, você vai pegar aqui uma mão, tirou um lado, e tu vai aqui com a outra mão, tirou outro lado. E aí você vai iniciar o movimento, tá? Tirou um lado, posteriormente, tirou outro lado, tá? Ancorou, lembra? Ativa essa dorsal aqui, tá? Escápulas cachadas, levemente deprimidas, exatamente. Aqui atrás, se quiser fazer uma leve flexão de cotovelo, pode. Isso. E agora lá na frente, perfeito, tá? Um ponto de atenção aqui na frente, quando a gente vai executar o pec deck, eu vejo muita gente errando, é justamente quando você for executar, aqui é a máxima contração do seu peitoral. Aqui é a máxima. Tu não consegue mais que isso, tá? Pra você manter. Se você for mais que isso, tu vai perder a escápula lá atrás, ó. Ó, percebe, ó? Perdi a escápula. Aí eu consigo fechar aqui na frente, entende? Ou eu vou trabalhar um pouquinho bíceps. Então eu vou fazer uma leve flexão de cotovelo para conseguir
aumentar, né, esse gap aqui, mas pro peitoral não vai mudar nada. Então se você quiser finalizar o movimento aqui assim ou assim, pro peitoral vai ser a mesma coisa, tá? A única questão que eu não recomendo é você fazer assim. Por quê? Porque tu tá perdendo amplitude, tá? Então aqui, ó, percebe a amplitude que tá perdendo o peitoral? Olha aqui, ó. Percebe? Entendeu? Então esse é um ponto de muita atenção. Vejo muita gente... Tu já viu isso? A galera na academia, principalmente a galera mais velha, tá mais tempo, às vezes faz aqui, ó. E aí tá perdendo, cara, metade do movimento, tá? Porque o movimento do peitoral é alongar aqui e encostar aqui. Outro ponto de atenção é nunca deixa sua mão, tá, ultrapassar a linha do ombro, tá? Então, jamais faça aqui atrás. Não, mantenha aqui pensando na saúde do seu ombro, tá bom? Aqui, a gente pode executar também em torno de 2 a 3 séries válidas, tá? Então vamos supor que eu queira enfatizar mais o meu peitoral como um todo. Vamos supor que eu não tenho peitoral. Eu não tenho peitoral, acredito que é a realidade da maior parte das pessoas que estão começando agora na academia e querem desenvolver o peitoral, né? O que você recomendaria? Eu daria uma prioridade maior para padrões retos. Então vamos supor que a gente tem, até o momento a gente tem 4 exercícios. Então para eu terminar de falar isso, eu vou demonstrar o meu último exercício. Bora lá? Quinto exercício, família. Aqui eu quero que você execute um crucifixo, tá? Então eu quero que você faça com a pegada supinada, tá? E agora eu quero que você eleve aqui, ó. Isso! Ó, mas espera um pouquinho, tem um ponto de ajuste, tá? Vamos tentar fechar um pouquinho mais isso. E aí eu quero que agora tu traz. Aê! Atuando mais a flexão. Exato. Esse exercício é incrível para desenvolver justamente o feixe clavicular, tá? Ícaro, eu posso executar esse exercício em pé? Pode, mas saiba que vai ser mais instável, tá? Vamos retornar aqui o peso, que a galera já pegou. Então lembrando, eu não quero que vocês executem o exercício assim, ó. E sim assim, mais de baixo para cima, tá? Não é colado ao tronco. É no ângulo de mais ou menos uns 45 graus, para você conseguir atuar justamente nessa flexão de ombros, que é onde o peitoral clavicular vai ser mais desenvolvido, tá? Então, bom, Ícaro, você apresentou os 5 exercícios, e agora o que eu faço? Quais exercícios eu escolho? Vou te ensinar para você captar a mensagem, tá? Que foi por isso que você entrou aqui no vídeo, já para você deixar o seu like aí embaixo, tá? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, já compartilhe com os brothers, que agora vai vir o segredo. Bom, Ícaro, eu quero desenvolver o meu peitoral como um todo. Quais exercícios eu devo executar e em qual sequência? Você ainda não tem o peitoral muito bem desenvolvido? Então opte por iniciar, muitas vezes, com supino reto no Smith, tá? Já tem um padrão reto no Smith. Você pode, quem sabe, ir num supino inclinado na máquina articulada, já vai ter um perfil mais ascendente, então complementa muito bem no Smith. Aí, mas ele não tá dentro dos exercícios que você selecionou aqui. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Esse aqui é um top 5 de exercícios que são interessantes de executar, mas você pode sim substituir o supino declinado da máquina por um supino inclinado na máquina, tá? Nada limita você a fazer isso. Todos os exercícios têm um porquê serem executados, tá? E aí, assim que você cria um bom planejamento, tá? Então você pode iniciar ali por um supino Smith, fazendo umas 3 séries, por exemplo. Faz mais 3 séries ali no supino inclinado, por exemplo. Aí já foram 6 séries. E aí você pode finalizar o seu treino muitas vezes com deltoide e tríceps. E aí no treino subsequente, vamos supor, você tem mais 6 séries que você vai trabalhar. Você tem 12 séries na semana. Então você já trabalhou 6 séries no treino, sendo 3 séries no supino reto no Smith, mais 3 séries no supino inclinado. Agora no outro treino, a gente pode executar muitas vezes iniciar por um supino inclinado com halteres, tá? Vir por um pec deck e finalizar no supino articulado declinado. Excelente! Aí, que o meu tríceps já é muito bem desenvolvido, eu quero focar mais em peitoral. Uma outra sequência que você pode utilizar. No teu treino 1, na qual você vai estimular o peito, você pode optar em executar, muitas vezes, um supino inclinado com halteres, inicia por ele. Posteriormente, você vai para um pec deck, tá? Mais 3 séries. Então 3 séries lá, 3 séries aqui. Primeiro treino foi. Agora o outro treino, o que eu vou fazer? Você pode iniciar por um supino reto no Smith, ou quem sabe, que eu gosto de fazer muito supino livre com barra. Pode também optar por um supino livre com barra, tá? Posteriormente, você pode vir aqui, ó, para esse exercício aqui, entendeu? E aí você finaliza com um supino declinado articulado. Compreendeu comigo? Trabalhou ali todos os feixes de forma bacana. Você distribuiu bem o volume, então no primeiro treino você fez 3 séries válidas de cada um, então são 2 exercícios, 3 séries válidas aqui, 3 séries válidas aqui. Já no outro treino você são 3 exercícios, fez 2 séries no Smith, 2 séries aqui, depois 2 séries lá no declinado,
tá? E assim por diante. Então, assim que a gente vai distribuir o volume, sempre tem que analisar a sua realidade e a sua necessidade para que você consiga colher os melhores resultados, tá bom? Então, entenda essa mensagem. Você pode selecionar uma gama de exercícios e distribua-os de forma inteligente. Então, vocês observaram que nessa distribuição, eu não selecionei 2 padrões retos em um mesmo treino. Eu até posso, nada limita isso. Mas eu não selecionei também 2 padrões inclinados em um mesmo treino. Eu diversifiquei. Ícaro, por que não é interessante realizar um treino só para o peitoral? Você deve estar fazendo essa pergunta exatamente agora, nesse momento. Tá? Por que eu recomendo você não executar um treino somente para o peitoral, com volume totalmente verticalizado? Concorda comigo? Se você executar as suas 12 séries em um único treino, as suas últimas séries começarão a se tornar submáximas devido ao acúmulo de fadiga de todo o treino. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com divisões na qual você vai diluir mais o volume. Inclusive, já tem vídeo de divisão de treino no canal, tá? Então, você pode optar por um push-pull legs off upper-lower, excelente, ou upper-lower, upper, off, upper-lower, tá? Ou push-pull legs off torso-links, tá? Então tem várias divisões na qual você consegue diluir, fracionar mais esse volume e ter uma otimização do volume que você realiza, performando melhor as suas 12 séries, facilitando a progressão de carga e contribuindo para os seus resultados, tá bom? E se você não quer se incomodar com nada disso que eu apresentei nesse vídeo e quer colher os melhores resultados, apenas seguindo um planejamento individualizado para você, é escaneando o QR Code acima, tá entrando em contato com a gente lá no WhatsApp, conhecendo mais sobre o Team Ícaro, que é a maior consultoria para naturais do Brasil. Pode ter certeza que vocês serão muito bem-vindos dentro do time, a gente vai executar um excelente trabalho juntos, tem planejamento de treino e dieta totalmente individualizado, suporte segunda a segunda, mentorias ao vivo comigo, consultoria mais completa do mercado. Espero ter gostado desse videozão, deixe seu like, seu comentário construtivo, já compartilha com aquele amigo que não consegue desenvolver o peitoral de nenhuma forma, que eu tenho certeza que vai colaborar bastante, tá? Grande abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo.